gestação é um momento mágico que inspira cuidados especiais. E com os pets não é diferente. E hoje nós vamos falar mais sobre as necessidades das mãezinhas e dos filhotes com a supermédica veterinária Jéssica Gregolin. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, Patrícia. Tudo bem? Obrigada novamente pelo convite. Imagina, é sempre um prazer te receber aqui, minha linda. Obrigada. E vamos lá, doutora. Vamos falar primeiro, por exemplo, como que eu identifico que a cachorrinha ou que a gatinha está grávida? Prenha. Sim. Então, né, o primeiro ponto a gente levar em consideração, né, que eles apresentam muito é o aumento das mamas. Tanto dos cães quanto dos gatinhos. Então, a gente nota que eles estão com as mamas, né, as tetinhas um pouquinho mais inchadas. Se, né, a gente não recomenda ficar apertando, mas se apertar um pouquinho, vai até sair um pouquinho de líquido. Não chega a ser o leite ainda, mas é um líquido um pouquinho mais transparente, né? Além disso, começa também a ficar mais gordinha, né? O abdômen começa a ficar mais abaulado, né? Então, normalmente esses são os sinais clínicos assim mais clássicos. Tem outros sinais também que, por exemplo, elas gostam de ficar mais quietinhas, sabe? Olha. Elas querem ficar mais no cantinho delas, meio que se aninhando, mais escondidinha, mais deitadinha, né? Então, esses são os sinais. Existem algumas, né, cães e gatos, que eles podem também enjoar, igual a mulher. É? Eles até podem chegar a ter vômito. Só que, sim, o vômito é um sinal clínico tão comum que, às vezes, o tutor vê e não acha que é de gravidez, né? Acha que pode ser outra coisa. Entendi. Mas seriam esses, assim, os principais. Entendi. Olha como a natureza é sábia, né? Elas também ficam quietinhas, como se estivesse já protegendo a barriga, né? De qualquer, sei lá, topar com um cachorro, com outro gato, Sim. com alguma coisa, com um móvel na casa também. Aí nós, mulheres, vamos e fazemos o quê? O pré-natal? A gente tem acompanhamento todo mêsinho lá com o médico, né, doutora Jéssica? Isso. E elas? Elas também têm esse acompanhamento, não chega assim ser um pré-natal, porque o tempo de gestação é muito curto. Quanto né? tempo? É 2 meses. Menina! É muito rapidinho. Então, assim, descobriu no mês seguinte já tá ganhando, entendeu? É muito rápido. Mas sim, então, descobriu, né, ou tá com suspeita, né, ali de estar gestante, o primeiro passo realmente é levar, então, ao médico veterinário. E ali a gente começa a fazer, então, o pré-natal, né? Entendi. Né, o pré-natal, o que seria, né? O exame básico para confirmar a gestação seria o ultrassom abdominal, tá? O ultrassom, igual é feito em mulheres, né? Para ver se realmente confirmar a gestação, porque muitas vezes existe uma doença que chama pseudociese, é como se fosse uma gravidez psicológica. Então, até isso aumenta as mamas delas, mas não necessariamente elas estão prenhas. Uma questão hormonal, né? Mas na verdade não estão. Então, o primeiro passo é realmente fazer ultrassom para confirmar a gestação, ver, né, os bebezinhos, que eles já começam a se mexer, já estão batendo o coraçãozinho também. E através disso a gente estima uma idade do filhote. É feita uma medição também do crânio de cada bebezinho. E ali a gente estima mais ou menos quantos dias eles têm, para até dar uma previsão de parto, né, para a fêmea, né? Então, olha, a previsão mais ou menos é daqui tantos dias, para os tutores também ficarem preparados, né? Entendi. E claro, né, nessa primeira consulta a gente faz todo um exame físico, ver se ela tá bem de saúde, o peso, se ela tem alguma, né, doença pré-existente, se ela tem pulgas, carrapatos, se as vacinas estão em dia, se o vermífugo está em dia, a gente faz esse acompanhamento, né? Não é uma regrinha assim para cada, porque depende de cada raça, depende da idade, de cada mãezinha. Entendi. Aí, uma curiosidade, por exemplo, na gravidez, né, das cachorrinhas e das gatinhas, qual que é o comum de ter? Quantos filhotinhos, assim? Quando a gente vai, geralmente nós mulheres, o comum é 1. Aí quando vem 2, 3, nossa, quando vem mais, chega a dar aquele susto no ultrassom, né? Sim. Mas da gatinha, da cachorrinha, a gente já espera mais de 1. Sim. Mas geralmente são quantos, doutora? Então, depende muito, assim, cães de raça Pinscher, Spitz alemão, Yorkshire, os pequenininhos, normalmente tem 2 ou 3, assim, no máximo. Eles não têm muitos bebezinhos. Muitas vezes a gente já fez cesárea de ter um bebezinho só, 2, bem pouquinho. Agora, os caramelo de rua... Caramelo da vida? Esses, olha, eu já fiz uma cesárea de 13 filhotes. Como? 13 bebês. Foi o recorde há muitos anos atrás, mas eu fiz. Então, varia muito. Tem, a partir ali de 2, pode ir até 15 bebezinhos. Doutora, mas tem teta, tem As mamar? mamas? Tem não mamar tem. pra tudo?
São 10 mamas. Então, isso é também um ponto importante, que daí precisa intercalar. Tira um bebezinho, que sempre tem os provalecidos, né? Que querem mamar mais, né? Os mais gordinhos. Tira, coloca um... Né? Mas assim, muitas vezes as mães, elas têm mais do que a quantidade de mamas. Entendi. Aí precisa intercalar ali. E as gatinhas? As gatinhas é uma média assim de 5, 6 Mas gatinhos. também é bastante. Entendi. Bastante, assim, não é uma regra, sabe? Varia muito. Já dei gatinho, nasce um de cada cor, cachorro também, um de cada cor. Tem casos que nasce a maioria fêmea, outro caso nasce a maioria machinho, ou bem dividido. Não tem muito, assim, uma regra. É na loteria da barriga da mãezinha ali. Exato. Agora, é importante o tutor também saber que a gatinha, que a cachorrinha está grávida, né? Porque... além de saber a previsão de parto, saber quando vai acontecer ali, ter todo o cuidado para quando isso for acontecer também, né, doutora? Sim. O que acontece muito, né? Muitas vezes a gravidez, ela é desejada. Então, é feito todo um planejamento, né? Escolhe o machinho, escolhe a fêmea, mas muitas vezes a gravidez, ela é justamente indesejada. É aquela escapadinha que a fêmea acaba saindo ou... o machinho acaba entrando no quintal. Então, muitas vezes, há muita divergência de raça e tamanho, principalmente. Então, às vezes, acontece de um macho muito grande cruzar com uma fêmea muito pequenininha. Essas é o que mais precisa de atenção, de cuidado, justamente porque o bebê ele é muito maior do que o que o corpinho da paciente, né, suporta, né? Então, realmente, precisa ter muitos cuidados, assim, vários quesitos, né? Alimentação adequada... estar atento exatamente à previsão de parto, porque pode acontecer de não conseguir ter o parto normal e precisar de cesárea. Exatamente igualzinho às mulheres, né? Dizem que quando, eu nunca observei, mas quando a gatinha ou a cachorrinha ela vai se esconder, ela vai escolher um lugar... que às vezes é mais inusitado ainda para ter esses filhotinhos. Isso, exatamente. Então, pode ser em cima da cama, pode ser em cima do sofá, pode ser embaixo de um armário, pode ser o cantinho que ela se sente protegida. E quando ela entrar em trabalho de parto, o que o tutor pode fazer? Então, assim, por isso que é muito importante sempre levar o veterinário, porque daí a gente já tem uma ideia de como está a saúde. A gente já consegue prever... né, se ela vai ter um parto normal ou não. Mas normalmente ela começa com contrações, igual as mulheres, né? Elas começam a ficar mais ofegantes, começa a sair um líquido da vulva delas, né? Começa a sair um líquido, elas começam a ficar mais ofegantes, elas começam a andar em círculos, tipo, se sentindo um pouco inquietas, incomodadas, né? Então, é esse momento que tem que ficar de olho. Se ela está demorando muito para nascer, provavelmente ela não vai conseguir sozinha. Aí realmente é bom levar para um acompanhamento. A gente já faz ultrassom, vê se o bebezinho, os fetos não estão com já os batimentos já diminuídos, se não tem que entrar com uma cesárea, ou às vezes não está na hora ainda. Então é bem o acompanhamento igualzinho das mulheres, né? Olha só que legal. Bem legal. E assim, muitas vezes o que é muito importante também é porque elas até podem ter o primeiro bebezinho. De 15 a 30 minutos é o intervalo máximo para já nascer o segundo. Entendeu? Porque muitas conseguem nascer 1, 2, mas, por exemplo, o terceiro bebezinho fica lá. Tá de um jeito que não consegue nascer por parto normal. Então, já passou aqui 30 minutos, não nasceu outro. Tem que levar também, porque às vezes consegue ter parto normal de alguns e os outros precisam de cesárea. Menina, é muito detalhezinho também. São vários detalhes. Linda, muito obrigada pela sua presença aqui no Vitrine, viu? Passa o seu Instagram pro pessoal te seguir, vai lá. Meu Instagram tá como Jéssica Gregolin ou como odonto.gregolin, que daí dessa parte dos pets eu cuido um pouquinho mais da parte odontológica deles, né? Mas atendo de tudo, né? Perfeito. Muito obrigada mais uma vez. Imagina, até a próxima. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.